Conosco nessa noite. Oséias, capítulo 11. Hoje, irmãos, eu não vou dar sequência à mensagem sobre Gálatas, mas o que eu vou falar hoje tem muita relação com o que eu tenho falado nos cultos em que estou expondo a epístola de Paulo aos Gálatas. Os áudios das mensagens estão disponíveis no YouTube. Você pode acessar depois só o áudio ou assistir os cultos de domingo à noite anteriores. Essa epístola de Gálatas é maravilhosa, foi uma epístola central, marcante na época da Reforma Protestante, que agora, no próximo mês, celebraremos 503 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses, pregou literalmente, bateu na capela de Wittenberg, na Alemanha, e ali começou um grande movimento que impactou e nos abençoa até hoje. E a Epístola de Gálatas foi muito importante, assim como Romanos. E hoje nós não vamos dar sequência a essa exposição sobre Gálatas, mas vocês vão ver que há muito a ver com o que eu vou falar hoje a partir do livro do profeta Oséias. É lá naqueles livros dos profetas menores, Ezequiel, Daniel, e aí no início dos profetas menores, Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Versículos 1 a 11, vamos ler quase todo esse capítulo. Na minha Bíblia o título está assim: O amor de Deus por Israel. Eu dei o título a essa mensagem de A Graça de Deus no Antigo Testamento. Oséias capítulo 11, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-los nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra é perfeita, a tua palavra é santa, a tua palavra é maravilhosa. Senhor, a tua palavra nos alerta para a ira do Senhor que virá sobre todo esse mundo, como eu falava de manhã. E também nos abre os olhos para o imenso amor, misericórdia e graça que o Senhor tem para conosco, Deus. O teu amor nos constrange, como diz o apóstolo Paulo. O teu amor nos faz sentir-nos diminuídos, pequenos, mas também profundamente amados, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e ainda assim ouve as nossas orações, ainda assim volta os seus olhos para nós, Senhor. Te louvamos e agradecemos. Fala aos nossos corações nessa noite. Alerta aquele que está distraído, que está vivendo de forma descuidada nesse mundo, e traz consolo e alegria e esperança àquele que está angustiado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
O que é graça para você? Temos falado nesses cultos sobre Gálatas, que é uma carta dura, uma epístola forte do apóstolo Paulo, condenando o desvio que os Gálatas já estavam começando a ter por influência de falsos mestres. E a epístola aos Gálatas exalta muito a graça do Senhor. E o que é graça? Como temos visto, graça é favor imerecido. É você receber de Deus algo, no caso de Deus, né? Recebermos algo que não merecemos de Deus. Agora a graça começou no Novo Testamento? Será que Deus começou a revelar, a manifestar a sua graça apenas depois que Cristo veio a esse mundo? Certamente não. Pois se fosse assim, não teria sequer tido povo que resistisse até a vinda de Jesus. Como eu falei de manhã na aula da escola dominical, há uma distinção, há elementos de descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, e são muitos, mas há também elementos de continuidade. E algo que existia no Antigo Testamento e continua existindo no Novo, só ficou mais claro, exposto e trazido de forma marcante e mudando muitas coisas certamente na pessoa de Cristo, é a graça de Deus. Deus manifestou sua graça pelo seu povo no Antigo Testamento e manifestou de forma maravilhosa e impressionante na vinda de Cristo, registrada nas páginas do Novo Testamento. A epístola aos Gálatas, como disse já, lá no Novo Testamento, exalta a graça de Deus em Cristo. Mas hoje, com o auxílio do Espírito Santo, eu quero ministrar aos irmãos sobre a graça de Deus, mas usando apenas textos do Antigo Testamento, mostrando como esse Deus maravilhoso não mudou. Deus não era um general, embora Deus seja um general de guerra. Deus não era alguém furioso, embora Deus tenha uma ira justa no Antigo Testamento, que fulminava todo mundo, e alguém quando chegava perto da arca e colocava a mão, como aconteceu com Uzá, lá em, salvo engano, 2 Samuel capítulo 6, foi fulminado. Ou como em Levítico capítulo 10, que os sacerdotes, filhos de Arão, 2 dos seus filhos foram apresentar a oferta sem observar os cuidados. Alguns comentaristas entendem que eles estavam bêbados ao apresentar as ofertas ao Senhor. Não sabemos em detalhes, mas eles não fizeram como Deus havia determinado e foram fulminados na presença de Deus. Mas Deus não mudou. E Deus não é um Deus irado, iracundo, de semblante fechado no Antigo Testamento, e no Novo é um pai que aceita, está tudo certo, é a graça do Senhor. Não é assim. Deus é justiça, Deus tem ira, manifesta no Antigo Testamento, como tem no Novo. Se você quiser uma prova disso, depois ouça a mensagem de hoje de manhã, sobre Apocalipse capítulo 14, quando eu falei das 7 vozes, do derramar da ira de Deus sobre os ímpios, sobre os adoradores da besta, aqueles que trazem a marca da besta na sua mão ou na sua testa. O terceiro anjo lá de Apocalipse 14 fala de um juízo tremendo sobre aqueles que servem e adoram a besta. Deus manifesta juízo no Novo Testamento. Atos capítulo 12 fala de um rei que quis trazer a glória para si e achou que era Deus, e ele é fulminado, diz que um anjo o fulminou naquele momento. Atos capítulo 5 fala que Ananias e Safira se apresentaram querendo ganhar vantagens no meio da comunidade e mentiram. E Pedro fala que eles mentiram a Deus, e mais à frente fala que mentiram ao Espírito Santo, que quando você mente ao Espírito Santo, você está mentindo a Deus, que o Espírito Santo é Deus. E lá em Atos capítulo 5 fala que Ananias morreu, e algum tempo depois a sua esposa Safira veio e morreu também. Porque o Deus justo e zeloso do Antigo Testamento continua justo e zeloso. O autor aos Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Então Deus não deixou de exercer sua justiça e sua ira no Novo Testamento, como temos visto nesses textos que eu estou falando, especialmente na exposição que tenho feito sobre escatologia, em especial sobre Apocalipse. Mas vemos graça de Deus no Novo Testamento, e também vemos graça e juízo de Deus no Antigo Testamento. E hoje, irmãos, eu falarei com os irmãos de um dos textos. Eu fico até... Vocês vão começar a rir de mim quando eu falar isso, né? Porque toda hora eu falo isso. Esse texto é muito caro para mim, porque toda a Bíblia é maravilhosa, irmão. Mas alguns textos falam mais particularmente aos nossos corações. E Oséias capítulo 11 é para mim um dos textos mais belos de todo o Antigo Testamento. Oséias capítulo 11, que nós lemos aqui na introdução e vamos nos debruçar sobre ele essa noite, fala de forma marcante do amor incondicional, do amor que é... Me faltam palavras.
tão intenso de Deus para com os seus, para com aqueles que o temem. Oséias, como diz no primeiro capítulo do livro que leva o seu nome, ele profetizou nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O reino já estava dividido, o reino do norte, reino de Israel, às vezes chamado de reino, também chamado de Efraim, e reino no sul, reino de Judá. E Oséias foi um profeta que trouxe uma mensagem muito marcante, porque como com outros profetas do Antigo Testamento, Deus não mandou só que Oséias trouxesse uma palavra ao povo, mas Deus fez com que Oséias encarnasse a sua mensagem. Porque no início do livro de Oséias, Deus manda que ele tomasse uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque Deus é o marido da sua igreja, e a sua igreja estava sendo infiel. Então Oséias se casa com uma mulher adúltera, com uma mulher infiel, e ele encarna a mensagem que ele tinha a trazer para o povo de Israel. Semelhante fato aconteceu com o profeta Ezequiel, registrado no capítulo 24 de Ezequiel, quando a sua esposa morre, e Deus fala que ele não fizesse luto, representando como o povo de Israel deveria agir também. Então Oséias é um texto maravilhoso, e aqui no capítulo 11, eu vou dividir esse trecho que lemos, que é quase todo o capítulo 11, em 3 partes. A primeira dos versículos 1 a 4, falando do amor incondicional de Deus para com o seu povo. A segunda, dos versículos 5 a 7, falando da consequência do pecado, que embora Deus nos ame e nos trate com misericórdia, os nossos pecados têm consequência. Por vezes, Deus, por misericórdia, corta a consequência dos nossos pecados. Mas por vezes, como eu vi um pastor falando uma vez, Deus não interrompe as rodas das consequências do nosso pecado. Ele nos perdoa, Ele age com misericórdia, mas por vezes o nosso pecado traz consequências com as quais teremos que conviver. E o segundo ponto fala sobre isso. E o terceiro, o resgate de Deus para com o seu povo. Então, com a graça de Deus, eu quero essa noite falar sobre a graça, o favor imerecido, o amor de Deus para com o seu povo, para com aqueles que fazem parte da igreja de Deus, que no Antigo Testamento era o povo de Israel. Voltando lá a Oséias capítulo 11. O amor incondicional de Deus, versículos 1 a 4, diz assim, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei. Olha que texto lindo, está no Antigo Testamento. Se alguém vier falar para você, o Antigo Testamento só tem juízo, só tem Deus. Não, abre Oséias 11 que você vai poder mostrar que não é bem isso. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Que texto lindo. Mas olha o que acontece. Mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. O que Deus está falando aqui, irmãos, é que o amor de Deus, a graça de Deus para com Israel, era tremenda, era maravilhosa, mas ainda assim o povo se desviava. Deus falou, eu sou o único Deus verdadeiro, e o povo se desviava. E Deus ensinou, e Deus curou, e eles não reconheciam que era Deus que estava fazendo isso com eles. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, irmãos? Deus nos ama, como bem disse a Ana Paula, a gente tem tantos motivos para agradecer a Deus, e por vezes a gente reclama por causa de besteiras, aí quando a gente é exposto a realidades como dos irmãos perseguidos, a gente vê como eu tenho privilégios e não me dou conta disso. Israel, Efraim, que é um nome para o reino do norte de Israel, estava, mesmo tendo sido amado por Deus, se desviando de Deus, irmãos. Mesmo tendo recebido o amor de Deus, estava se afastando do eterno. E quantas vezes a gente cai no mesmo lugar? A gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que Deus nos quer no seio da sua igreja, Deus nos quer junto com o seu povo, Deus nos quer cultuando a Ele, Deus nos quer lendo a sua palavra, Deus quer que a gente tenha uma vida intensa de oração, e a gente sabe disso tudo, mas os nossos olhos são seduzidos pelas coisas desse mundo, os nossos ouvidos são cativados pelo cântico das sereias desse mundo, por assim dizer, e nós desviamos nossos olhos, desviamos nossos ouvidos, desviamos nosso coração do nosso Deus, mesmo Ele sendo tão amoroso. Aqui nessa primeira parte, ele fala do resgate que Deus fez com Israel lá do Egito, e no versículo 4 ele fala
uma palavra tão bela, irmão, isso aqui é tão maravilhoso. Olha o que diz Oséias 11:4, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Irmãos, Deus coloca pessoas em nossa vida que são sinal do seu cuidado e do seu amor para conosco. Talvez alguém tenha te trazido aqui essa noite, alguém tenha indicado esse canal para que você acompanhasse essa mensagem, e essa pessoa são laços de amor, cordas humanas que Deus envolve as nossas vidas para nos conduzir para Ele mesmo. Quantos aqui, se eu pudesse abrir para testemunha, a gente ficaria a noite inteira ouvindo aqui, quantos poderiam falar de pessoas que foram usadas por Deus como cordas humanas para atrair você para a presença do Altíssimo, porque Ele é bom, porque Deus é maravilhoso, e Ele fazia isso com o povo. E o final do versículo 4 que nós lemos, Deus já passa a se mostrar como se fosse alguém que está cuidando de animais. Ele fala, tirei o jugo do seu pescoço. O jugo é aquele negócio que bosta sobre os animais. Então Deus alivia o nosso jugo, Deus alivia o nosso fardo, e Ele se inclinou para alimentá-los. É como se fosse alguém cuidando, um pastor cuidando de suas ovelhas, por exemplo, que se inclina e dá na sua boca. Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Marquinhos abriu o culto com Isaías capítulo 40, ele leu a partir do versículo 27, mas se você puder depois, leia todo esse capítulo, que fala da grandeza de Deus, que mediu as águas nas suas mãos, fala como Deus é glorioso, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, e aqui fala que Ele assim nos ama, e faz como um pastor dando comida na boca de suas ovelhas. Ele vai e coloca o alimento em nossas bocas, irmãos. Ele cuida de nós nos detalhes. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Que graça maravilhosa. Então já ficou muito claro para os irmãos que tem graça no Antigo Testamento, que tem graça nos profetas menores, que é o grupo daqueles 12 livros, que a gente sempre esquece a sequência, ou pelo menos os nomes, que estão aqui no final do Antigo Testamento, dos quais Oséias faz parte. Mas eu quero mostrar para os irmãos como aqui, no início do capítulo 11, fala que quando Israel era menino, do Egito chamei meu filho. Então, vamos ver que a graça de Deus já está presente não só nos profetas menores, não só em Oséias, mas ela vem lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros de Moisés. Vá comigo lá em Gênesis 3, agora a gente vai dar uma leve passeada na palavra de Deus. E eu vou citar, irmãos, se eu fosse citar isso mais exaustivamente, a gente não sairia daqui hoje. Mas eu vou pegar pequenas porções de cada um desses primeiros 5 livros da Bíblia que exaltam a graça de Deus para com o seu povo. E do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 relata a queda do homem. O homem caiu, o homem pecou. O primeiro casal desobedeceu a ordem de Deus. Existiam muitas árvores no jardim. O jardim não tinha só 2 árvores, não. Alguns acham que só tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, tinham muitas árvores no jardim, e Deus deu liberdade para o homem, mas ele quis justamente, tentado por Satanás, aquela que Deus tinha proibido, e desobedeceu. Mas olha o que acontece, Gênesis 3,15, a palavra de Deus à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Versículo 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmão? Mesmo o homem tendo desobedecido a Deus, ainda assim, Deus trouxe juízo sobre a serpente, trouxe uma palavra de juízo sobre o homem, sobre a mulher, mas ainda assim trouxe esperança. Falou, o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, que nós vamos ver lá em Apocalipse. E no versículo 20 diz que Adão deu o nome de sua mulher Eva, que significa doadora de vida. Então, no meio daquela circunstância toda, Deus ainda mostra que Ele ia fazer gerar vida. Eva, mesmo tendo caído, Eva e Adão foram escolhidos por Deus para serem os pais da humanidade, e Deus concedeu vida. Então, mesmo em meio a esse contexto de juízo, lá em Gênesis 3, Deus concede vida. No versículo 21 que nós lemos, diz que o Senhor fez roupas de pele. Então aqui possivelmente nós temos, tudo indica, a primeira morte. Deus matou um animal para cobrir os homens o homem e a mulher, o primeiro casal, que estavam envergonhados. Então aqui nós já vemos que para
resolver o problema do pecado, a morte entraria, uma morte substitutiva, que possivelmente já está apontando lá para Cristo Jesus, que veio resolver definitivamente o problema do pecado. Então, mesmo em Gênesis 3, falando da queda do homem, Deus é gracioso e fala, eu vou resolver esse problema, eu vou cobrir o pecado do homem, e a mulher, mesmo tendo caído, vai doar vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Mas em Êxodo, vai em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Falamos do primeiro livro da Bíblia, agora do segundo. Êxodo capítulo 20, somente os 2 primeiros versículos. Diz assim, Êxodo 20, e Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Então, antes de Deus dar os 10 mandamentos, ele revela ao povo, eu tirei vocês da terra do Egito. Aquele povo de dura serviço, aquele povo difícil que era o povo de Israel, ainda assim Deus foi lá e os resgatou. Então o Deus que na queda do homem já revelou sua graça, agora revela a graça resgatando o seu povo da escravidão, da opressão do Egito, como nós vemos as promessas lá em Gênesis, que não dá tempo da gente se detalhar aqui. Terceiro livro da Bíblia, Levítico capítulo 16, inclusive por esses dias é celebrada essa data entre os judeus, você deve ouvir alguém falar em Yom Kippur, é o dia da expiação, o dia mais importante do calendário judaico, é celebrado por esses dias agora. Levítico, próximo livro da Bíblia, capítulo 16, versículos 29 a 31. Esse é o único jejum permanente estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Levítico 16, 29. Diz assim, este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês vocês se humilharão, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. Entenda que perpétuo aqui tinha validade até a vinda de Cristo, que cumpriu isso. Então aqui em Levítico nós vemos que Deus propiciou um meio para que os homens fossem aceitos por ele, que era uma sombra do que Deus faria em Cristo. Então Deus gracioso pega o seu povo pecador e providencia todo um sistema sacrificial para que o povo pudesse estar perante Deus. Deuteronômio capítulo 7, Números capítulo 6, o 4º livro da Bíblia. Números 6, versículos 22 a 27, a bênção sacerdotal que Arão proclamava, falava sobre os filhos de Israel. Números 6, 22 a 27, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. O Deus eterno, falando que os sacerdotes deveriam abençoar o povo deveria invocar a Deus para que ele fosse abençoado. E aí, para concluir essa jornada aí pelos livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, versículos 6 a 9. Diz assim Deuteronômio 7, 6 a 9. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E olha o que diz o versículo 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos,
pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Glória a Deus. Então, nessa breve passada pelos 5 primeiros livros da Bíblia, nós vimos a graça de Deus em fazer uma promessa de bênção, mesmo após a queda do primeiro casal, e antes de dar os 10 mandamentos, dizer: eu que resgatei vocês da terra da escravidão. E nós, irmãos, fomos resgatados. Nós éramos escravos do diabo, éramos escravos do mundo, éramos escravos da nossa carne, nós vivíamos escravos, irmãos, e Deus nos resgatou, nos libertou. Amém? Que cantamos essa noite: liberto eu fui de uma prisão. Nós estávamos aprisionados em nossos pecados. E eu meditava nisso hoje à tarde, me preparando para essa mensagem. E assim, eu sei que isso já entra um pouco no campo da doutrina, que também precisa ser falado, mas isso gera muita polêmica, questões de quem a gente escolhe, a Deus ou Deus nos escolhe. Eu creio que Deus nos escolhe, irmãos, porque eu creio que a Bíblia aponta para isso. Isso já seria suficiente. Mas tem um motivo de ordem mais pessoal, de ordem mais íntima nisso. Porque, sendo bem sincero, irmãos, e eu refletia sobre isso hoje à tarde, olhando para a janela do meu apartamento, que tem uma árvore bem em frente ao meu apartamento, e pousou um passarinho na árvore, eu fiquei olhando para aquele passarinho, um breve momento de contemplação, bem breve, mas eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, eu me conheço, eu sei que eu sou pecador. Irmãos, eu era ateu, eu não cria em Deus, eu ridicularizava dos crentes, eu odiava a religião, eu odiava aqueles que falavam em nome de Deus, eu não tinha nada para oferecer ao Senhor, e ainda hoje eu sei que, embora regenerado e não tendo mais o gosto pelo pecado como tive no passado, tendo minha vida transformada pelo poder de Deus, ainda assim, se o Senhor me entregar as tendências pecaminosas do meu coração, eu meterei o pé na lama, eu serei enviado para os meus pecados, pois todos nós somos pecadores e só estaremos definitivamente livres do pecado no fim de tudo. Então, por que Ele me escolheu? Por que Ele me alcançou? Porque eu sou bom? Eu não sou bom. Porque eu pago minhas contas em dia? Eu pago minhas contas em dia, já fazia isso antes, mas isso é obrigação de todo homem. Porque eu sou gente boa. Uma vez, muitos anos atrás, tinha uma irmã na freguesia que me chamava de irmão gente boa. Achava aquilo tão engraçado. Oi, irmão, gente boa. Não sei porque que ela me chamava, eu devo ser gente boa, pelo menos para ela eu era. Irmão, gente boa. Eu não me lembro disso até, isso tem muitos anos. E agora eu sei que tem gente na igreja que vai me chamar de pastor gente boa, né? Mas tá tudo certo. Antes assim. Mas não, irmão, somos pecadores. Eu refletia sobre isso. E eu fiquei olhando para aquela árvore, para aquele passarinho, pensando: meu Deus do céu, por que o Senhor nos alcançou? Por que o Senhor foi lá e me resgatou? Eu, coração duro, eu resistente, eu endurecido, lutando contra Deus. Por que Ele nos alcançou? E a única resposta mais próxima do que eu posso ter é olhar para o amor que eu tenho pelo meu filho, e agora pela minha filha que está perto de chegar. É o mais próximo que eu consigo chegar, e ainda assim eu sei que é imperfeito, irmãos. Porque quando veio isso ao meu coração, eu creio que talvez o Espírito Santo estivesse ministrando ao meu coração hoje à tarde. Por que você ama o Daniel? Porque ele é meu filho? Isso não é suficiente. Quantas pessoas aí têm filhos e não estão nem aí para o filho? Abandona o filho, larga o filho, não quer saber do filho, dá só o dinheiro e dá os presentes, e paga os cursos, e paga a escola, e paga as coisas. Quando isso? Quantas pessoas têm filhos aí, nem sabe que teve filho, não quer saber do filho, não quer saber de nada? Por que você ama o seu filho? Não é só porque ele é meu filho biológico, porque ele é meu filho com a minha esposa. Há algo diferente, irmãos. Há algo especial quando eu abraço meu filho, quando eu deito com ele, e assim será em breve com a minha filha também. Há um amor diferente, algo inexplicável, eu não consigo descrever. João, eu amo o Daniel por causa disso, toma aí. Não existe isso, né? Você tem filhos, você sabe o que eu estou falando. Não tem como, irmãos. Então não dá para explicar o amor de Deus. Nos cabe apenas nos render e louvar a Ele e adorá-lo por essa graça ter nos alcançado, irmãos. E aí isso vai transformar nossas vidas, entende a mudança? Você não vai fazer coisas
para receber o amor de Deus, porque isso é impossível, porque você teria que fazer coisas que nós não conseguimos, mas por sermos amados por Deus, por termos sido alcançados por essa graça, nós fazemos coisas para honrá-lo e glorificá-lo, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Essa graça que está em Gênesis, essa graça que está em Êxodo, essa graça que está aqui em Deuteronômio, que fala, eu não escolhi Israel porque vocês são mais numerosos, eu escolhi Israel porque eu os amei. Ele nos escolheu porque nos amou, irmãos. E aí você pensa, você é objeto do amor do ser mais importante da face da terra, você é objeto do amor do Criador de todas as coisas, do Deus poderoso, daquele que tem todo o poder, daquele que determina e ninguém pode ir contra, daquele que estabelece e ninguém pode dizer que não, que ninguém pode se levantar contra ele, pois ele é o Deus todo-poderoso e ele decidiu nos amar. Louvado seja Deus. O que nos resta? Se não viver de modo que honre esse Deus. Mas volte lá em Oséias, capítulo 11. Embora Deus manifeste todo esse amor, embora Deus prove todo esse amor, olha o que acontece no versículo 5. Segundo ponto, a consequência do pecado. Oséias 11, 5. Acaso não voltarão ao Egito, e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? Versículo 6, a espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. Olha isso, tem tanta gente que faz planos sem depender de Deus, mas quando o juízo de Deus vem, todos os seus planos são eliminados. Quanta gente fez planos e teve seus planos destruídos ou eliminados, ou pelo menos alterados por conta da pandemia. Versículo 7, o meu povo, olha que palavra forte, triste, o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Que coisa triste, irmãos. E são palavras do próprio Deus. Ele está falando, esse povo que eu amei, esse povo que eu resgatei, ainda assim está decidido a virar as costas para mim. E aí, voltando à história do povo de Israel, isso fica muito claro, num livro que vem logo depois dos livros de Moisés, vem Josué e Juízes. O livro de Juízes mostra mais de 10 ciclos, irmãos, em que o povo de Israel estava vivendo dias de paz, aí peca, desobedece a Deus, começa a servir outros deuses, Deus envia um povo para oprimi-los, eles se arrependem, se voltam para Deus, e Deus levanta um libertador. Sansão foi um desses libertadores, Gideão foi outro, Débora e Baraque foram outros, e assim tem mais de 10 no livro de Juízes. Mas chega uma hora que Deus dá sinais de cansaço, por assim dizer, entenda que aqui é uma figura de linguagem. Deus fala assim, cansei, toda hora esse povo se arrepende, volta-se para mim, eu liberto ele, fica tudo em paz, eles vão e começam a pecar tudo de novo. E vá comigo em Juízes capítulo 10, um outro texto impactante sobre a graça de Deus no Antigo Testamento. Juízes, depois de Deuteronômio e Josué, Juízes, capítulo 10, versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 13. Juízes 10, 13 a 16. Diz assim, Juízes 10, a partir do versículo 13. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, diz o Senhor. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Olhe para mim, mas deixa aberto em Juízes. Imagina você orando a Deus, falando, Senhor, eu fiz tudo errado, escolhi algo errado, pequei contra o Senhor, não dependi do Senhor, fiz algo errado, adorei a outros deuses, tomei decisões que eu não devia ter tomado, cedi a uma sonegação, segui um negócio ilícito e agora estou tendo consequências ruins, cometi um erro com a minha família, cometi um erro com alguém próximo, e achei que a minha esperteza, o meu dinheiro, ou a empresa na qual trabalho iam me salvar, e agora está dando tudo errado. Imagina você orando para Deus, falando, Senhor, me arrependo, me perdoa aí, me ajuda. E Deus virando para você e falou, vai lá agora para a empresa na qual você confiou e pede ajuda para ela. Vai lá na pessoa que você achou que era o cara todo-poderoso, pede ajuda para ele agora que o negócio está ruim, tu volta para mim, vai lá. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Ah, mas isso é chocante, Deus faz isso? Faz. A gente que acha que Deus
tem gente que vê em Deus, perdoa a expressão, mas como se fosse um Papai Noel, um bom velhinho sentado num trono só cumprindo seus desejos. Esse não é o Deus que a Bíblia revela, não é o Deus verdadeiro. Deus fala, vai lá, você confiou no seu dinheiro, você confiou nos seus bens, você confiou em algumas pessoas, você confiou numa empresa, confiou na economia do país, confiou na força do teu braço, agora que Ele te salve. É isso que Deus está falando. Mas olha o que continua no versículo 15. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor, nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. E olha o que diz o verso 16, irmãos. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor, o que estamos fazendo aqui essa noite. E diz a palavra do Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Uma outra versão, vou até abrir aqui, porque eu acho essa versão muito fantástica. Diz assim, Juízes 10, 16, na Nova Almeida atualizada, vamos ver se está assim. Tá, segunda parte diz assim, ele, Deus, já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Deus já tinha falado, ó, acabou, essa é a última. Mas o povo clamou a Deus, o povo se arrependeu, o povo se livrou dos falsos ídolos, prestou o culto ao Senhor, e a Bíblia fala que ele não pôde reter, irmãos. Deus tem uma compaixão tão imensa, tão grande, que ele não conseguiu reter. É como se fosse aquela barragem lá de Brumadinho, que rompeu com tudo. A compaixão de Deus rompeu, invadiu e foi e salvou o seu povo mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse é o nosso Deus, irmãos. Ele não consegue reter a sua compaixão, porque ele é amor, porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso, porque ele é tardio em irar-se. Davi foi um homem que entendeu isso muito bem. E o que dizer dos salmos? De Davi e de outros, poderíamos gastar aqui a noite inteira, refletindo na graça de Deus manifesta nos salmos, como por exemplo no salmo de número 32, que fala da graça de Deus, aquele que confessa seus pecados e os deixa. Ou do Salmo 103, que é um salmo que marcou muito quando no nascimento do meu filho, que fala, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Salmo 103, no início, Davi, lá no Antigo Testamento, é um salmo de Davi, ele fala que assim como o Oriente dista do Ocidente, Deus afasta para longe de nós as nossas iniquidades, o nosso pecado. O que falar? Há tantos salmos belíssimos que exaltam a graça e o amor de Deus. Mas eu vou a uma linguagem que lembra os salmos, mas que está no livro de 1 Crônicas. Falamos da Torá, falamos um pouco dos livros históricos a partir do livro de Juízes. Não temos tempo para nos debruçar sobre tantos salmos, sobre outros textos, mas vamos a 1 Crônicas, a dedicação de Davi, o rei de Israel, capítulo 29. 1 Crônicas 29. Nem sei se eu falo isso para vocês. Eu mesmo estou achando engraçado. É um dos textos que eu mais amo nas Escrituras. Até eu morrer, eu acho que eu vou amar a Bíblia toda, irmãos. Eu já amo a Bíblia toda, mas todo o texto vai ser marcante para mim. Tem até uma música que fala, né, do Sérgio Pimenta, antiga, muito bonita. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Música belíssima para a gente trazer para o nosso repertório. 1 Crônicas, capítulo 29. Claro que será melhor em outra voz que não na minha. Versículo 10. Primeiro Crônicas 29, versículo 10, diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza, um rei todo poderoso,
como era Davi reconhecendo isso, olha que bonito, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Louvado seja Deus. Davi, mesmo com todo o poder que ele tinha como rei, reconhece que tudo que é bom vem do Senhor. Então, lá em Oséias, nós estamos vendo que o povo foi resistente, pecou e foi levado ao juízo. E Davi experimentou isso. Você conhece a história do rei Davi? Em Juízes, o povo estava pecando, mas Deus manifestando misericórdia. E agora, para concluir, falamos da Torá, falamos dos livros históricos, falamos aqui de Crônicas e uma última leitura em Isaías, capítulo 1. Isaías traz uma linguagem no capítulo 1, no início, muito parecida com a de Oséias. Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi, olha que palavra forte, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Mas olha o que vai dizer o versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. O que Deus está falando? O povo estava rebelde contra Deus. O povo estava com... O boi conhece o seu dono, mas o povo de Israel não conhecia o seu dono, o seu Deus. Mas ainda assim Deus fala, venha, vamos refletir, vamos ponderar, vamos trabalhar, vamos conversar, em outras palavras. E mesmo que seus pecados sejam vermelhos, como assim mais ou menos o vermelho desse banco aí, no qual você está sentado, mesmo que seja um vermelho muito intenso, eles se tornarão alvos como essa parede, ou mais alvos do que a neve. É a graça de Deus, irmãos. Voltando para Oséias e caminhando para o fim. Então vimos o amor incondicional de Deus, a consequência do pecado, pois o povo continuou resistindo contra Deus e foi levado para o cativeiro. E o capítulo 11 termina com o resgate do Senhor, a partir do versículo 8 de Oséias 11. Como posso... Olha... Ai, meu Deus. Só deixa eu falar com você. Depois de tudo que eu falei, o povo resistindo, desobedecendo a Deus, olha o que Deus fala para esse povo, irmãos. Versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? Adimá e Zeboim eram cidades da época de Sodoma e Gomorra, que sofreram o juízo de Deus. O meu coração, Deus está falando isso, o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como as aves, da Assíria como as pombas, eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Irmãos, mesmo a gente fazendo tudo errado, irmãos, mesmo a gente por vezes confiando na força do nosso braço, confiando na nossa inteligência, confiando nos nossos projetos, confiando em empresas, confiando em pessoas, confiando em investimentos, confiando em seja lá o que for, Deus nos chama a um arrependimento e uma vida com Ele, e Ele fala, eu estabelecerei em seus lares, eu os estabelecerei em seus lares, toda a minha compaixão foi despertada. Que misericórdia, irmãos.
De manhã, pregando sobre Apocalipse 14, eu falei, os irmãos estiveram aqui, ouviram a transmissão, que ali fala que Deus ia derramar um vinho sem mistura. Deus já está executando juízo sobre esse mundo, como nós vimos aqui sobre Israel e Judá, e como nós vemos nesse mundo. Mas ainda é uma ira misturada com graça e misericórdia. Mas chegará um dia que Deus dará aos adoradores da besta que bebam todo o vinho sem mistura, ou seja, somente juízo. Um dia Deus visitará essa terra com juízo. Leia lá Apocalipse 14, com juízo. E não se preocupe não, porque a gente hoje leu o 14, quando chegar no 16 vai piorar muito. Então se prepare. Deus visitará essa terra com grande juízo, mas Ele nos amou. Observe que eu preguei aqui uns 50 minutos, só falando, 40 minutos, 45 minutos, só falando da graça de Deus, não citei, pelo menos não li, um texto do Novo Testamento. Porque esse Deus gracioso no Antigo, e que executa juízo no Antigo, é o mesmo Deus gracioso, e a sua graça está explícita, escancarada na pessoa do nosso bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo. E essa graça está disponível para nós nessa noite. O único texto que eu vou citar do Novo Testamento, talvez tenha citado algum de cabeça assim, não me lembro, mas pelo menos mencionar aqui, é uma citação de Oséias 11, Mateus 2,15, quando os magos orientam Herodes que ele queria matar as crianças lá na Judéia para matar Cristo. Os magos, que não são reis magos, são só magos. Às vezes as pessoas falam reis magos, mas a Bíblia fala que eles eram somente magos, no sentido que eram sábios do Oriente. E aí, quando isso vem, José e Maria com Jesus, criança, bem pequenininho, são recomendados a ir para o Egito, e aí cita Oséias 11, 1, que fala do Egito. Mateus 2,15 é uma menção a Oséias 11:1. Do Egito chamei meu filho, porque Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus. Jesus Cristo é aquele em quem a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus são plenamente reveladas. E Ele nos chama a uma aliança para com Ele, irmãos. Talvez você tenha chegado aqui com problemas, com dilemas, com situações terríveis. Algumas, se você for bem honesto, causado pelo seu próprio pecado, pela sua desobediência a Deus, por você não ter ouvido conselhos de pessoas que te falaram, vai por esse caminho, cordas humanas, laços de amor que Deus botou na sua vida e que você rejeitou. Como eu também já fiz isso muitas vezes. Mas Deus nos trouxe essa noite para nos mostrar, botar bem evidente que Ele continua sendo um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, que ama os seus. Não para justificar vivermos em pecado. Paulo trata isso lá em Romanos 6. Então, já que somos salvos pela graça, vamos viver em pecado? De forma alguma. Mas para entendermos que Deus nos chama a viver uma vida santa, não para alcançarmos algo de Deus, embora Ele nos recompense por sua graça e misericórdia, mas porque fomos amados, profundamente amados. Pense na pessoa que você mais ama nessa vida, seja um filho, seja um pai, seja um cônjuge, seja um amigo, seja um irmão. Deus nos ama mais. Deus nos ama mais. Vou concluir com uma experiência pessoal que eu tive na época da igreja da freguesia, muitos anos atrás, quando a igreja era lá em cima. E eu conheci um casal que eu conheço até hoje e amo até hoje, que eu tinha muito carinho. E o pastor Roberto fez no final de um culto, uma oração, chamou as pessoas da frente para receberem a oração, e fez uma fila enorme, a igreja estava cheia. E aí as pessoas ficaram na fila, e naquela fila eu fui movido pelo Espírito Santo, constrangido pelo Senhor, e me veio ao coração, eu creio que Deus estava falando comigo naquele momento, o Espírito Santo, o que eu gostaria de dar para aquele casal, que era um casal que me ajudou no início da minha caminhada, que eu tenho muito carinho até hoje. Eu comecei a pensar, eu gostaria de dar uma viagem para eles. Eles têm filhos e uma vida corrida e agitada, eu gostaria que eles pudessem viajar, descansar, ter um tempo de lazer e tudo. Se eu pudesse pagar uma viagem para eles, para irem para tal lugar e fazerem isso e aquilo. E aquilo foi ministrando no meu coração, eu na fila para receber a oração lá na igreja da freguesia. E eu pensei, porque eu amo muito esse casal, tenho muito carinho por eles, tenho muito amor por eles. E eu senti claramente o Espírito Santo falando no meu coração naquela noite, mas eu te amo mais do que você os ama. Deus nos ama profundamente, irmãos. E se nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não dará coisas boas àqueles que o temem e
que o amam. Entregue-se ao amor de Deus. Para de ficar reclamando da vida, para de ser igual a Israel, que murmurava, reclamava e não via a graça e o amor de Deus sobre nós. E esse amor de Deus teve a sua expressão máxima, teve o seu clímax, como se fosse uma ópera, um grande musical, o seu momento sublime, gritante, marcante, quando o Filho de Deus, sem pecado, o nosso Salvador, se entregou voluntariamente e falou aos líderes daquela época: se eu quisesse, eu pedia aqui uma legião de anjos que me libertava agora, mas ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, e ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi surrado, ele foi humilhado, ele foi cravado numa cruz, ele foi suspenso, ele verteu todo o seu sangue, porque ele nos amou. E a Bíblia fala lá em Romanos 5, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é um amor etéreo, um amor sem verdade, é um amor real, um amor quase palpável, que foi demonstrado na morte de seu Filho na cruz do Calvário, que nós vamos rememorar agora participando da ceia do Senhor. Jesus morreu. Aquilo não foi um teatrinho, não foi uma figura. Jesus não estava em espírito, não estava fingindo que estava fazendo aquilo. Ele de fato morreu. Ele de fato teve o seu último suspiro. Mas o seu último brado foi: está consumado. E assim a cédula de condenação contra nós foi rasgada. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são alvo do amor, da graça, da compaixão e da misericórdia do único Deus vivo e verdadeiro. E qual é a sua resposta a esse convite da graça de Deus nessa noite? Feche seus olhos, os irmãos que vão servir a ceia podem vir.